Oi, pessoal da TV Abrale, tudo bem? O meu nome é Duda. Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme Perini. Ele é hematologista do... Eita, lasqueira, peraí. Oi, pessoal da TV Abrale, tudo bem? O meu nome é Duda. Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme Perini. Ele é médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e a gente vai falar sobre o linfoma não Hodgkin difuso de células B. Doutor, para começar a nossa conversa, né, linfoma não Hodgkin difuso de células B. O nome é grande, é um pouco complexo. Eu queria que você explicasse o que é e como funciona. Antigamente, quando a gente não tinha tantos recursos terapêuticos, o patologista dava o nome dos linfomas conforme o que ele via, né? Então, vou dar um exemplo. Ele pegava um linfoma que tinha vários folículos, ele chamava de linfoma folicular. Ele via um que a parte mais distante do folículo estava aumentada. Ele chamava isso de um linfoma da zona marginal, né? Porque está mais longe do centro. E o que é o linfoma difuso? É um linfoma que ele cresce difusamente no linfonodo e ele tem a característica de ter grandes células. A célula que faz esse linfoma, né, ela é um pouco maior que um linfócito normal. E eles são de uma derivação de linfócitos B. Daí o nome fica esse nome grande, né? Um linfoma difuso de grandes células B. Mas que, na verdade, está mostrando o que o patologista está vendo ali. Por que isso é importante? Porque a gente tem saído um pouco dessa divisão que é mais morfológica para grupos mais específicos para a gente poder tratar diferente e ter resultados melhores. O linfoma difuso de grandes células B ainda é um apanhado de vários linfomas com características diferentes. E com isso, a gente acaba tendo, então, comportamentos um pouco diferentes nesse grupo. Como você falou, né, existem vários tipos e subtipos, na verdade, de linfomas. Eu queria que se você pudesse resumir um pouquinho quais são eles. Vamos lá. Então, a primeira grande divisão que a gente tem nos linfomas são os linfomas de Hodgkin, os linfomas não Hodgkin. Então, isso vem, obviamente, das primeiras descrições que um patologista, que era o Thomas Hodgkin, descreveu esse linfoma. E qual que é a característica do linfoma de Hodgkin? Que a célula doente é uma célula muito maior, ela tem dois núcleos que são juntinhos, como se fossem os olhinhos de coruja. Todos os linfomas que tinham essas células foram chamados de linfoma de Hodgkin, e todos que não tinham essas células eram chamados de linfomas não Hodgkin. Hoje, nos linfomas não Hodgkin, a gente tem praticamente 60 subtipos ou mais. E aí a gente começa a dividir, então, por exemplo, aqueles que são de células B, aqueles que são de células T, os que são mais agressivos, os que são mais indolentes, para a gente ir separando esses grupos. No futuro, eu imagino que a gente vai ter ainda mais subtipos de linfoma. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes, quando a gente divide esse grupo, a gente entende melhor. A gente vai saber como que eles se comportam melhor, quais são as alterações genéticas, quais são as terapias-alvo, e com isso a gente vai conseguir melhorar o tratamento desses pacientes. E falando especificamente sobre o linfoma não Hodgkin difuso de células B, qual é a diferença dele para os outros subtipos de linfomas? Então, o linfoma difuso de grandes células B, ele é um dos mais comuns, se não o mais comum. Ele briga ali com o linfoma folicular. Eu imagino que no Brasil a gente tem até mais difuso do que folicular. Ele é o protótipo do linfoma agressivo, tá? O que significa isso? Às vezes, quando a gente fala que é um linfoma agressivo, as pessoas ficam um pouco assustadas. Bom, o linfoma agressivo, esse nome, na verdade, é agressivo, muito agressivo ou indolente, tem muito mais a ver com a velocidade de crescimento do que realmente com a resposta à quimioterapia. Na verdade, é até um pouco diferente. Quanto mais agressivo um linfoma, teoricamente, ele vai ter mais chance de responder à quimioterapia. Por quê? Porque a quimio atua em célula em divisão. Se um linfoma é muito agressivo, por exemplo, um Burkitt, ele tem praticamente 100% das células em divisão. Então, você tem uma alta sensibilidade à quimioterapia. É um pouco contrário nos indolentes, né? Então, os indolentes, eles têm uma divisão bem mais devagar, às vezes tem 10% das células que estão em divisão. Então, ele não é tão respondedor à quimioterapia quanto é, por exemplo, um linfoma muito agressivo. No meio, tem os agressivos, que não de crescimento tão rápido, mas também não tão devagar. E o linfoma difuso é o principal representante desse grupo. E quais são os principais sintomas que uma pessoa que está com esse tipo de doença pode apresentar para procurar um médico? Bom, então o linfoma difuso ele pode dar em qualquer lugar do corpo. Então, o primeiro sintoma, obviamente, vai ter a ver com a localização.
Tá? Então, quando eu falo qualquer lugar, não significa qualquer gânglio, não. É literalmente qualquer lugar. Tem linfoma difuso na pele, tem linfoma difuso no cérebro, tem linfoma difuso no pulmão, no estômago, em qualquer lugar. Então, o mais comum é que realmente seja nos linfonodos. E aí, o que o paciente vai sentir? Aumento de um gânglio, de crescimento relativamente rápido. Então, assim, em um mês cresceu esses gânglios. E a gente tem aqueles sintomas que são meio característicos de todos os linfomas, que são os sintomas B, né? Que é febre, geralmente no fim da tarde, não costuma ser uma febre alta, perda de peso e sudorese noturna. Quando a gente fala sudorese noturna, é sempre bom a gente relembrar que é uma sudorese muito significativa. Em inglês, o termo que eles usam é uma sudorese noturna que empapa a roupa. Então, aquela sudorese que o paciente às vezes tem que trocar o pijama, tem que trocar a roupa de cama, porque realmente é muito importante. Ainda mais no Brasil, que é muito calor, às vezes o paciente acorda um pouco, com um pouquinho de sudorese, já acha que tem alguma coisa e muitas vezes não é nada. Falando sobre a incidência desse tipo de linfoma, você falou que ele é muito comum, é um dos mais comuns, né? Qual é a incidência dele? Isso varia muito de idade, mas, como eu falei, é o linfoma mais comum que a gente tem. Ele tem um aumento da incidência, chegando aí mais ou menos no seu pico de incidência em torno da 6ª década de vida. De qualquer maneira, os linfomas são doenças relativamente raras comparados com outros tipos de câncer. Um câncer de mama, pulmão, intestino, são muito mais comuns que o linfoma. Mas é um dos mais comuns, se não o mais comum, dos linfomas que a gente tem. Uma das coisas que você falou, né, que também chamou minha atenção e percorreu durante todo o meu tratamento, é sobre a agressividade da doença, né? Quando a gente escuta essa palavra, é um linfoma agressivo, a gente fica muito assustado, mas como você falou, isso é muito mais para debates médicos do que propriamente para o paciente, né? Para uma posição de quimioterapia. Eu queria saber, ele é curável? Sim, a gente cura hoje grande parte dos linfomas difusos de grandes células B. Existe um paradoxo em linfomas que os linfomas agressivos são curáveis e os linfomas indolentes, a grande maioria das vezes, eles vão ser... O tratamento é mais para controle de doença. O que eu quero dizer com isso? Que a longo prazo, por exemplo, um linfoma folicular, um gângliozinho pode voltar. Isso não é um grande problema. Tá? Então, os linfomas difusos são bastante curáveis. A gente vai estar curando em torno de 70%, 80%, 90% dos casos, dependendo de algumas características iniciais. Então, aquele paciente que tem pouca doença, não tem fatores de risco, a gente está falando aí de 80%, 90% de chance de cura. Aquele paciente com mais fatores de risco, com mais doença, em torno de 60% a 70% de cura. Durante essa pandemia, a gente está vendo que as pessoas estão procurando pouco, né? Os médicos, a gente está vendo aí várias notícias que dizem que os números de casos de câncer diminuíram, mas na verdade o que acontece é que as pessoas não estão procurando um diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico do linfoma? Então, todo linfoma, geralmente, o diagnóstico vai sair da biópsia, né? Então, isso é realmente uma verdade, porque houve um represamento desses diagnósticos. Então, a gente está pegando agora uma chegada maior, por quê? Porque às vezes o paciente estava num serviço que o serviço de biópsia parou, a tomografia atrasou, o planejamento cirúrgico atrasou um pouco. Então, é possível que tenha, assim, esse aumento aí de casos. Mas, geralmente, é biópsia, tá? Isso é muito importante falar para qualquer linfoma. Quem dá diagnóstico é biópsia, quem dá diagnóstico de recaída é biópsia. O exame de imagem, ele sugere, ele guia o médico, mas muitas das vezes você pega, por exemplo, um PET que tem captação e que você vai biopsiar, não é linfoma. Então tem que tomar cuidado, que muitas das vezes a imagem mais confunde do que ajuda. Quem dá o diagnóstico de linfoma é o patologista. Propriamente falando sobre esse tipo de linfoma, eu queria que você explicasse como é que é feito o tratamento. Eu sei que isso é bem individualizado, né? Cada caso é um caso, mas na maioria dos casos, como é que ele é feito? A gente tem o linfoma difuso de grandes células B fora do sistema nervoso central. O tratamento mais comum é com quimioimunoterapia, né? Então, o tratamento mais comum, acho que todo mundo já ouviu falar, é o R-CHOP. Então, o R vem de rituximab, CHOP é uma quimioterapia, uma combinação de 4 drogas, que é bastante tolerável e é bastante eficaz. Tá? O efeito colateral que talvez seja mais visível é perda de cabelo e também um pouco a queda das defesas. É um tratamento que é feito ambulatorial, a cada 21 dias os pacientes conseguem ter aí no meio dos tratamentos uma vida próxima do normal. Existem alguns subtipos de linfoma difuso de grandes células e aí eu acho que vale a pena a gente falar. Então, o primeiro que às vezes as pessoas podem ter um pouco de dúvida é o primário de mediastino. Esse você pode tratar com R-CHOP, mas tem uma outra quimioterapia que ganhou muita força nos últimos anos, porque os resultados são muito bons. O nome é mais complicado, é RDA-EPO ou R-EPO. O DA é de
ajuste de dose, né? Dose ajustada. E que funciona muito bem, a gente está falando aí curas acima de 90%, então com isso a gente vem utilizando mais na prática. Tem um outro subgrupo de difuso que às vezes os pacientes podem ouvir e ficar meio confusos, que são os double hit. O double hit é quando a gente faz uma pesquisa em alguns genes desse linfoma e percebe que ele tem duas alterações. Uma alteração que é como se fosse no acelerador da célula, que é o MYC, então ele tem uma translocação no MYC, então essa célula prolifera mais, e ele tem uma translocação num gene que seria como se fosse o freio da célula, que é o BCL2. Então é uma doença que ela prolifera mais e ela pode ser um pouco mais resistente à quimioterapia. Para esses pacientes, hoje a gente vem considerando também fazer o RDA-EPO. Então, às vezes, se você recebe um diagnóstico de linfoma difuso e sua quimio foge um pouco do R-CHOP, que é o mais comum, muito provavelmente é porque seu médico está pensando nessas características, ou que tem uma localização especial, ou que tem uma característica biológica especial. Aí vale a pena conversar com ele, que muito provavelmente ele vai te explicar o porquê dessa mudança de tratamento. Normalmente, as quimioterapias, elas dão uma projeção de futuro, uma perspectiva muito boa para os pacientes, né? Qual é a sobrevida que eles ganham tendo um tratamento adequado? Vamos lá, a gente vai ter então mais ou menos 70%, vou colocar um número que vão estar curados com isso. Então a expectativa de vida é que volte ao normal, né? Então a curva volta a se comportar como um paciente que não teve linfoma. Para esses 30% que sobram, que não conseguiram tratamento, não conseguiram a cura em primeira linha, aí a gente tem uma série de possibilidades. O padrão mais clássico é uma quimio de resgate consolidada com transplante autólogo de medula, que é o autotransplante. Isso vai curar mais 50%, às vezes até um pouquinho mais, dos pacientes com linfoma difuso. Antigamente, o paciente que falhava essa segunda linha, a gente tinha poucas opções, tinha menos quimioterapias, tinha menos terapias-alvo. Isso vem melhorando e a gente tem agora a chance da chegada das terapias celulares, principalmente o CAR-T, que você já deve também ter ouvido falar. E o CAR-T chega justamente nesse cenário. Ele vai justamente pegar pacientes que falharam o transplante autólogo e ainda assim a gente tem uma sobrevida, né, muito boa, 70% dos pacientes sem a doença voltar em 3, 4, 5 anos. Mostrando que as nossas opções no linfoma difuso vêm melhorando constantemente e a gente obviamente vai diminuindo o número de pacientes que vão precisar aí de uma quarta, quinta linha, que a gente vai estar curando mais precocemente esses pacientes. E isso com certeza dá uma grande esperança para todos nós que passamos ou que ainda vão passar, infelizmente, por isso. Queria agradecer, doutor, pela sua entrevista aqui, tirou muito, esclareceu todas as nossas dúvidas. Queria agradecer o pessoal da TV Abrale também por isso. Bom, pessoal, queria mais uma vez agradecer a Abrale. Eu realmente gosto muito desse papel de estar conversando com o paciente. Queria agradecer a Duda, que faz isso muito bem. Você é super famosa com os meus pacientes. Todos eles falam de você, então continue fazendo isso. É um trabalho que acalma, que diverte e que acaba ensinando muitos pacientes. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado, Abrale, por mais essa chance. Obrigada, doutor. Fiquei muito feliz de entrevistar você. Foi isso, então é isso, né, gente? Só vou encerrar, né? Deixa eu fazer o encerramento. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por participarem. Não esqueçam de deixarem os comentários aqui embaixo, tirando as dúvidas de vocês. Não esqueçam também de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal da TV Abrale.